Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Avisa mais uma chazada de bola. Boa tarde, obrigado. Ia-te perguntar se tens mantido o contacto com o plantel, como é que estás a viver este momento de quarentena e o que é que tens feito para te ires mantendo em contacto com os jogadores neste momento. Olá, boa tarde. Um gosto sempre e para falar de futebol pessoalmente é sempre disponível e de louvar as vossas iniciativas e quem perde nesta altura, quem está a perder, não, é ganhar tempo a falar de futebol. Bom, tem sido uma novidade para toda a gente, né? Acho que é o que toda a gente está a sentir, parece que estamos a viver um filme, não é? Com estas incidências todas. Aquilo que eu resolvi fazer com eles foi, e para tentar motivar, foi criar uma competição online com eles, fazer um programa de treinos diário, que eu também o faço, criar um canal do YouTube, cada um a filmar, há uma parte fundamental do treino que tem que ser filmada, e fazer a análise depois com eles, criar ali uma competição, número de repetições, tempo máximo de cada exercício, etc. Para os conseguir manter em forma, pelo menos minimamente preparados para quando isto começasse. É lógico, no nosso caso, fazia mais sentido tudo isto, ainda mais quando ainda havia a possibilidade de disputarmos o apuramento para a fase de campeão. Mas bom, eles mais tarde ou mais cedo eles terão uma nova época para o ano, para tentar chegar nas mínimas condições. E foi assim que tentei dar a volta à situação, e eles aderiram efetivamente muito. Sim, por acaso é bastante importante. Eu tentei também na minha equipa promover uma aplicação para correr e para ver se eles mantinham a forma, mas já está, também o nível é diferente e eles não aderiram tanto. Mas sim, acho que essas iniciativas são boas para manter a competitividade interna no grupo. Eu acho que se havia coisa que eu tentava sempre fazer, tanto até no planeamento diário, era a competição entre eles. Porque o futebol é isso mesmo, é competição constante. E mesmo no training, em qualquer exercício, seja inicial, mesmo, tentava sempre pôr algum tipo de castigo, entre aspas, para quem perdia. E aqui foi a situação. É lógico que não é fácil motivá-los. Claro. Até para mim, sou sincero, quer dizer, até para nós planearmos treinos sem saber quando é que isto recomeça tudo, é que nós não sabemos para quando é que estamos a trabalhar. Mas faz parte, é uma nova realidade e que temos que nos adaptar, e eles, e foi aquilo que eu lhes disse na altura, e eles ainda mais com aquela idade, foi uma oportunidade que passou, mas eles vão ter imensas e têm que se preparar para o que aí vem. Muito bem. José, fazendo aqui um flashback na tua carreira, enquanto camada jovens, passaste por clubes como o Losanense, União de Coimbra e o Mirandense. Em juvenil vais para a Académica, completas já a tua formação e tens uma primeira aventura como sénior no Pampilhosa. Como é que foi esta etapa da carreira até aqui? Foi dura, acho que tem que, para quem quer ter essa vida, foi um processo normal. Foi tentar conciliar nessa altura escola, futebol e abdicar de tudo o resto para treinar. Era essa a ambição. Depois sais dos juniores da Académica, tens o choque de realidade que acontece a tantos e tantos miúdos que estás na altura no CNS, e que tens que novamente desbravar caminho e tentar correr atrás. Mas essas são as etapas, fui dispensado aí uma série de vezes nessas etapas de formação, fui dispensado da Académica, fui dispensado da União, faz parte. Sim, hoje em dia, por exemplo, o facto de haver o Sub-23 ajuda bastante nesta transição de júnior para sénior. É importante. Estamos numa altura completa. Eu às vezes dizia-lhes,
dizia-lhes a eles, meio na brincadeira, meio a sério, que está fácil ser jogador de futebol agora. Está muito fácil. Exato. Está muito mais fácil do que é. Concordo. Porque a quantidade de meios que existe agora para chegar a um jogador, para se dar a conhecer, para a loucura que está por miúdos novos, a procura que está muito mais fácil. Está muito mais fácil. E com condições completamente diferentes. Nós em juvenis ainda treinávamos em pelados e jogávamos em pelados. Vocês passaram pelo mesmo, com certeza. E, portanto, as coisas estão muito mais fáceis mesmo para se conseguir isso. Sim, já também as mentalidades também mudaram. Se calhar, tu, por exemplo, tu és da minha idade, também nasci em 87. Há 15 anos atrás, quando fizeste a transição, se calhar os jogadores com mais experiência tinham sempre mais, como é que eu tenho de dizer, lugar garantido no plantel. Era muito difícil um jovem afirmar-se, e hoje em dia é mais ou menos ao contrário. Procura-se muito meter os jovens na equipa para valorizar, ou seja, também as mentalidades mudaram bastante. Como é lógico, há miúdos que aparecem, que são vendidos por valores que se calhar há 15 anos nem sequer chegavam a um ponto de sénior. Mas isso é um negócio em que vivemos, e é um mundo em que vivemos, e que os clubes, sendo inteligentes, têm que aproveitar. Eu sendo presidente de um clube, só olharia ainda mais agora para a formação, não queria saber de mais nada, porque é o que dá efetivamente euros. É o que vai ajudar o clube a longo prazo, por assim dizer. Para sustentabilidade, quer na parte de formação, quer na parte de negócio, é onde tem que estar um investimento, porque quer dizer, porque aparece-te um miúdo com qualidade, que te faça alguns jogos numa equipa sénior, com 18, com 19 anos, amigos, ele vale muito. Ele vale muito. E o mercado está assim. Exatamente. E cabe-nos a nós adaptar a isso. As federações, apesar de continuar a base dos jogadores a ser a mesma, mas já olham de outra forma para os outros clubes. É lógico que ainda estão muito focados no Porto, Benfica e Sporting, é normal. Mas há uns anos nem sequer queriam saber de mais nada. Agora já há outro tipo de atenção e está tudo a mudar e vai. Ok. Tens a tua primeira aventura no estrangeiro, vais para a Holanda, para o Zwolle. Como é que foi essa época no Zwolle? Marcaste alguns golos? Não tenho aqui o dado dos golos, mas eu sei que marcaste alguns. Foi uma época, acho que foi ali uma altura em que tive sorte. Tive sorte porque na altura fui à experiência, as coisas acabaram por me correr bem e acabei por encaixar num futebol e num tipo de organização e de forma de treinar absolutamente ideais para um miúdo de 20 ou 21 anos. Foi tudo muito bom, muito processo ofensivo, muito jogo ofensivo, muito trabalho individual e foi muito bom. E claro, depois as coisas surgiram, os golos surgiram naturalmente, numa equipa que na altura recheada de muito bons jogadores, e que foi um ano de processo muito bom, de treino muito bom e de muitos gols, efetivamente. As coisas acabaram por correr todas muito bem. Depois tens aqui umas aventuras, Alavés, Lokomotiv Mesdra e Servette. Como é que foram estes tempos? Sabes que eu estou convencido que só consegui fazer essa carreira por mediana que seja e que foi, como jogador, que foi uma carreira mediana, mas que se eu não tivesse ido para o estrangeiro não a tinha conseguido fazer. Era muito difícil, não iam olhar para mim da mesma forma e eu sempre tive muito mais mercado lá fora do que em Portugal. Nessa altura, nesse ano a seguir a Holanda, fiz, não sei, à volta dos 20 gols, também não tenho de cabeça. Sim. Fui à seleção, havia muitas hipóteses. Tinha na altura um empresário muito conhecido no mercado, na altura, mas que me deixou na mão, me deixou completamente na mão.
E eu acabo por ir para o Alavés, para uma liga que na altura tinha Ayala, tinha Fábio Coentrão, tinha Ricardo Oliveira, uma liga inacreditável. Era a Real Sociedade, Saragossa, Alavés a disputarem aquela segunda liga, era uma liga que acabo por encaixar ali já como um recurso. Já foi em agosto, porque deixámos andar as coisas, não me decidia tempo. Essa pessoa que me controlava na altura a minha vida, tudo, não me dava respostas e acabei por ir para o Alavés. E Alavés deu-me com um avançado inacreditável, que eu como treinador também nunca me punha a jogar a mim com ele, porque era um avançado que eu tinha à minha frente muito bom. Que era o Javi Guerra, que fez muitos gols na Liga Espanhola ainda, primeira e segunda liga. Um avançado muito bom, não joguei, não tinha, nem sequer tive oportunidades, porque também não deu hipótese. Vou para a Bulgária para uma primeira liga também para conciliar o aspecto financeiro com o desportivo. É a única decisão que eu acho que me arrependo na vida, decisão de futebol, porque a liga búlgara era muito confusa, outro tipo de negócios, muito à volta do futebol. Muito complicado. Paras com aquilo. Muito mais complicado, muito negócio obscuro ali. O futebol. Muito, tudo muito escuro. E estávamos ali 3 ou 4 portugueses ali no meio a remar contra a maré. Muito difícil. A única decisão que eu efetivamente, se me perguntares financeiramente, foi interessante. Agora, desportivamente, não acrescentou nada. Depois vou para a Suíça, que adorei. Eu também tentei sempre conciliar o aspecto desportivo com o aspecto de experiência de vida e de conhecer novos sítios, novas realidades. Eu, por mim, andava sempre com mal às costas. Habituei-me a isso e gostava de viver em cidades diferentes, em sítios diferentes. Achava sempre achei piada a isso. Como dizer, se a minha mulher me desse confiança, já tinha mudado aqui mesmo em Coimbra 2 ou 3 vezes em casa, porque me dou bem com essas questões, piada e viver em sítios diferentes. E a ida para a Suíça foi muito bom no aspecto social e no aspecto desportivo, foi muito interessante. Era um grande clube que estava a atravessar uma fase difícil e também fiz muitos gols na Suíça. Foram por diferentes razões, teve coisas muito positivas também. Sim, depois voltas a Portugal, tens aqui um percurso pelo Aves, pelo União da Madeira, Naval, e tens a tua primeira oportunidade na Primeira Liga pelo Beira-Mar, certo? Foi. A situação do Beira-Mar surge pelo mesmo dono da equipa do Servette. Tem essa coincidência. Na altura, o mesmo dono acaba por comprar o Beira-Mar e depois há ali um processo em que eu fico livre a seguir porque rescindi contrato com a Naval. Não, por causa do processo financeiro que a Naval difícil que estava a passar, eu rescindi contrato e depois apareceu a situação do Beira-Mar. Agridoce. Houve histórias que eu nunca falei desse ano do Beira-Mar, já que estamos numa conversa também, e aí se calhar que vocês também procuram. Sim. E faz sentido, é também abrir o livro um bocado. Eu vou para o Beira-Mar e a primeira conversa que eu tenho, que me chamam, o Ulisses Moraes chamou ao balneário, primeiro dia. O Ulisses Moraes chamou ao balneário e diz-me assim: não fui eu que quis trazer para aqui. Tu por mim não tinhas vindo? Não foi um bom dia. Ulisses Moraes, grande homem. Uma sinceridade inacreditável. Chegou ali, disse-me aquilo. Eu só lhe pedi na altura, disse ao mestre, ok, respeito, mas dê-me só uma oportunidade. Olhe para mim sem maldade, sem segundas. Dê-me uma oportunidade. Olhe para mim normalmente. Exatamente. Não me meta já essa ótima. Olhe para mim, deixe-me estar a treinar. E realmente as coisas começaram a correr bem nos treinos, muito bem. Passado 2 semanas, o homem chama-me novamente. Estás a ver? Precisamos de ti, vai ser importante. Ele até tinha uma questão que ele combinava as intervenções, nessa altura combinou, vamos ter um jogo Moreirense, eu até na palestra te vou chamar para tu intervires, e tu vais jogar, vou-te lançar nesse jogo, para depois começares a jogar, para começares a entrar mais vezes. Eu disse, ok, obrigado, siga.
Final do jogo de Moreirense, entrei 20 minutos, a minha estreia na Primeira Liga. Final do jogo, não sei o quê, passado mais uma semana, o homem é despedido. O homem é despedido. E eu, pronto, quando já tinha convencido o homem, o homem vai embora. O homem vai embora e chega ao Costinha que sabes que é complicado porque com as minhas características jogar por uma equipa que tinha que lutar para não descer era difícil. Mas com o Costinha ainda acontece outra também de filme, que é tínhamos um jogo absolutamente decisivo com o Olhanense. Estava na luta connosco, o Olhanense do Sérgio Conceição. Estava na luta connosco. Semana de preparação, pá, o Costinha fala comigo e diz-me: vai jogar de início. Primeiro jogo decisivo e era a minha estreia titular, vai jogar de início. Eu, aquela semana, inacreditável, uma semana. Chega a quinta-feira, a ruptura muscular. A minha única lesão muscular na vida tive naquela semana. Pois. E eu ali senti-me, bom, vamos esquecer isto, acabou, fiquei 3 ou 4 semanas no estaleiro. Minha única lesão muscular na vida, como profissional. E isto para fazer o resumo da história Beira-Mar. Sim. Bom. E é muito para fazer com histórias que não tinha partilhado, por acaso não tinha partilhado. Quem está por fora não vê, e são este tipo de histórias que gostamos e que as pessoas gostam de ouvir. Não, e porque olhamos aos números e ao currículo, olha, teve a oportunidade, mas não a ganhou e não sabemos o porquê, ou seja... Não teve. Assim acabamos por... Não, eu consegues perceber porque, como é lógico, é absolutamente real aquilo que estou a falar e depois porque eu não, na Primeira Liga eu não tive uma oportunidade concreta, não cheguei a ter, entrei depois aos bocados nesse ano, mas não fiz um jogo de início. Portanto, para mim a oportunidade era aquilo que eu dizia e tive nessa conversa com o Ulisses, era jogar 3 ou 4 ou 5 jogos, ok, vai lá para dentro, joga e a gente vê. Atenção, tanto o Ulisses Moraes como o Costinha, termos como homens, 5 estrelas. Eu fiquei muito amigo do Ulisses, muito amigo do Costinha, por quem tenho muito respeito, e o Ulisses esteve da mesma maneira que foi, mas foi sincero, e eu também acho que isso é a principal característica de um treinador, tem que ser essa, é a sinceridade e a abertura. E ele deu-me aquele bom dia, mas depois também olhou para mim de igual forma. E o Costinha, exatamente o mesmo coisa. Bom, seguindo aqui, Tiago. Depois assinas pelo Tondela, tens aqui um empréstimo pelo Meio Olhanense, também na Primeira Liga, no qual também foi, se calhar, com poucas oportunidades, como disseste. E depois, na época seguinte, tens a tua melhor época em Portugal, fazes 25 golos nessa época, 23 na Segunda Liga, ficas com os mesmos golos que o Erivelto do Covilhã e pronto, a par do Erivelto és o melhor marcador da Segunda Liga. Como é que foi essas épocas no Tondela com esse empréstimo ao Olhanense? Como é que vês agora esse passado? Eu saio eu rescindi com o Tondela por muito acordo, uma situação com que eu não estava a fazer uma época muito boa em Tondela. Depois sim? Sim. Sim. Okay. Eu estava a fazer uma época muito boa em Tondela, depois houve ali uma troca de treinador, eu não me estava a sentir bem, rescindimos contrato e eu vou para o Olhanense. O Olhanense, a história de Beira-Mar, de uma forma ou de outra, sabes que eu cometi às vezes um ou outro erro e só me apercebi disso mais tarde, que era tens que ir para um clube onde o presidente te queira e onde o treinador te queira. Exato. Só um te quer, um deles, é que coisa tem a probabilidade para dar asneira. Exato. Ou te querem os dois e tudo bem, e se eu não te quero ou tem uma imagem de ti, a coisa é difícil, é muito complicado. Já existe energias negativas para não dar certo. Tem. É muito fácil dar asneira. E Olhanense,
tínhamos o treinador italiano na altura, o Galdarisi, jogava de forma que não se adaptava à minha forma de jogar. E, portanto, acabei por entregar os bocados, também não joguei nenhum jogo de início, fui fazendo uns minutos, mas nada sem oportunidades. Tondela, as coisas sempre me correram bem, sempre. Porque lá está, apanhei das duas formas, um presidente que sempre gostou de mim, e fui apanhando treinadores que também foram sempre apostando em mim de forma clara, e as coisas acabaram sempre por me correr muito bem. A época da segunda liga, eu acho que ainda, no outro dia falava disso, só passado alguns anos é que conseguimos perceber, quer dizer, nós conseguimos pôr o Tondela na primeira liga, com um orçamento, se calhar, dos mais baixos da segunda liga, em que se calhar eu era dos poucos que tinha um salário mais alto, e a verdade era essa. Tinha mais algum estatuto naquela segunda liga, porque de resto era um orçamento baixo, um clube do interior, sem expressão, e que conseguimos fazer, a jogar bom futebol, a jogar muito bom futebol, conseguimos subir à primeira liga, portanto foi É muito importante, cada vez mais. Não percebi. Não, que é muito importante, não só subir, mas também jogar bom futebol, que é, por exemplo, casos cada vez mais vemos as equipas a jogar para 1-0 e chega, seja na primeira ou na primeira liga, então é o que se vê mais, que é o ponto está caro, e muitos jogadores assim o dizem, que cada pontinho paga-se bem caro, e mais vale às vezes o empate do que a derrota. Sabes, e então é por aí o caminho. Custa muito desemprego. Tiago, queres continuar? Exatamente. Sim. Tiago. Sim, Tiago. Depois tens aqui uma aventura pelo Mouscron da Bélgica. Pergunto se ficou amargo depois de seres um dos melhores marcadores da segunda liga, de não ter a oportunidade na primeira liga, nesta altura, ou se não, pronto, lá está a oportunidade de ir para o estrangeiro. Não, eu nessa altura tive muitas oportunidades. Exato. Eu nesse ano, obviamente, lembro-me, tive 3-4 propostas boas na primeira liga, interessantes, boas. Quando digo boas, tive nesse ano principalmente o Boa Vista, que me quis muito, na altura o Petit e o presidente queriam muito. Houve, obviamente, a situação de Tondela, queriam que eu ficasse muito, apareceu mais uma ou outra opção de primeira liga. Esse ano houve propostas. Só que o meu raciocínio nesse ano foi muito simples. Foi, já não vou jogar num grande, já não vou chegar a uma seleção. E a proposta a nível financeiro que eu tinha desse clube belga era do nível como pagaria um Braga ou como pagaria um Guimarães, equipas já perto dos grandes, de outro patamar. Exato. E portanto eu pensei de forma racional, disse, ok, tenho que ir para isto, tenho que assinar aquele contrato, foi o contrato da minha vida e tenho que o fazer, porque o que poderia acontecer era, se senhor, eu assinava 2 ou 3 anos, que era 1/3 das propostas que eu tinha na primeira liga. Se as coisas corressem mal, sabes o que é que me acontecia? Foi o que aconteceu das outras vezes, tinha que voltar outra vez para a segunda liga e andar 6 meses depois do empréstimo. Pois, só que sabes que vim com o empréstimo, que a verdade é essa, vim com o empréstimo com salário de primeira liga belga. Exatamente. E eu tive que ser frio nesse momento e pensar desta forma. Se me disseste, olha, tenho 23 anos. Com maior maturidade, que já saberias, se calhar, lá está, como fizeste um raciocínio mais maturo, de ver que se calhar iria ser melhor. Teve que ser. Se tivesse 20... Sim. Claro. Foi pensar essencialmente no dia da manhã. E dia da manhã que é agora o que estou a viver, por isso, e não me arrependo dessa decisão. Okay. É hoje, né? Na altura foi o dia da manhã, agora é exatamente hoje que eu quero pensar no final de carreira e pensar o que, a partir daí, se tivesse 22 ou 23 anos, já com certeza teria ficado em Tondela, também não teria saído e teria apostado, não, ok, vamos tentar, vamos apostar, vamos abdicar de outras coisas. Olha, agora o raciocínio que faço enquanto deste lado, neste momento os euros não é minimamente a prioridade para mim.
Exato. Era outro tipo de experiência. Exatamente. É importante, é viver o momento. E eu acho que a cada momento e cada jogador tem que fazer essa análise muito prática. Voltas a Coimbra, fazes 2 épocas com o empréstimo do Famalicão. Como foi esta fase, já na tua fase final de carreira, antes de começares a aventura como treinador? Como é que foi aqui, a transição também para treinador? Voltar a Coimbra foi... As pessoas fizeram muita força para que eu viesse e na altura também queria ter essa experiência, porque ficou sempre o amargo de boca não jogar pela Académica enquanto sénior e tinha que ter essa passagem na carreira. Essa época começaram as duas muito bem, tanto com o Costinha, essa época. Depois houve ali uma decisão do empréstimo. Na altura também saí eu e o Fernando. Já se achava difícil a subida e, portanto, também na perspectiva financeira para preparar a próxima época. E depois a segunda época da Académica também começa muito bem. E deixei de jogar. Essa época foi estranha. Deixei de jogar de repente e se me perguntares eu também não sei bem porquê. Nessa altura deixei de ser opção. Comecei muito bem a época a fazer golos. Depois faço um jogo mau em Penafiel. E a partir daí o Ivo tirou-me, nunca mais joguei. Chegou o Ricardo, depois o Kim Machado. O Kim Machado ainda tentou novamente me lançar, mas já foi numa parte final da época em que já não estava tão bem já nessa altura. Passei uma época sem jogar praticamente. Foi uma época um bocado estranha porque começo muito bem e depois deixo de ser opção. Eu acho que tem a ver com esse jogo, nunca falei com o Ivo sobre isso, mas acho que tem muito a ver com esse jogo que fiz, que foi mau. Agora tinha que jogar aqui. Tinha que jogar aqui. Fazia todo o sentido e mesmo assim acabei por ter momentos bons. Agora tenho o maior amargo de boca da carreira, obviamente, que é não termos conseguido aqui a subida. Quando a certa altura, e temos aqui o jogo decisivo em casa, estavam 20 e tal mil pessoas com o Cova da Piedade e que não conseguimos ganhar o jogo. E esse sim, talvez é dos grandes amargos de boca da carreira, não se ter conseguido aqui subir a divisão. Okay. Depois a passagem para... Sim. Ia dizer, depois fazes a passagem. A passagem para treinador foi de forma... eu tinha sempre essa ideia de acabar cedo de jogar. Sempre tive essa ideia. Nunca quis preparar as coisas para deixar cedo de jogar. E as coisas acabaram por acontecer naturalmente. O meu irmão é quem começa a época no Sub-17 Académica, foi ele que foi convidado. Depois fala comigo para eu ir como adjunto dele. Ele, por situações que a nível profissional tem uma melhor oportunidade, sai. E eles acabam por depois me convidar a mim para continuar o trabalho e para assumir o comando. As coisas foram muito naturais. Sem eu estar a contar, hesitei até na altura que o meu irmão falou, mas achei interessante depois começar ali a época, até porque o meu irmão tem uma parte da organização do treino e tudo que é fantástico. E o meu irmão acaba por sair para a seleção de Angola e depois eles obviamente podiam ter convidado também toda a gente, mas acharam o trabalho. Puseram-me a mim, e eu aceitei. Exato. E realmente correu, obviamente que baseando muito o trabalho que tinha feito, mas pondo as minhas ideias e as minhas coisas, acabou por correr todo. Ok, Ricardo,
Ainda aqui falando na segunda liga e talvez em Portugal onde fizeste mais jogos, pela segunda liga, lembras quantos gols fizeste? Epá, não sei, sabes que eu tenho dois problemas, números e memória. Epá, não sei, mas deve ter andado na segunda liga. Essa é uma curiosidade. Faz 60, por aí, não sei, pá. Boa, 62, estavas quase ali, Estava quase a fazer isso. Aqui, na fase inicial da carreira, jogas com o 99, depois passas para o 90. Isso faz algum significado na tua vida? Tem algum sentido? Epá, sabes que a malta quando joga tem muitas pancas, sabes como é que São números que dizem algo? Epá, já não me lembro a história do 90, vem mais do... Eu achava, por exemplo, ao 99, achava piada quando o Bahia jogava com o 99. Achava piada ao 99. E porque geralmente quando eu chegava aos lugares, os 9 já estavam ocupados. Era obviamente o meu número preferido, mas já estavam ocupados. E portanto o 99 ou o 90 era sempre uma novidade. E comecei pelo 99. Depois a época então dela corre muito bem com o 90. E foi por aí, mas a razão principal era os 9 estarem sempre geralmente ocupados e temos que dar a volta. O Zamorano também jogou uma vez, não era? Zamorano, lembro perfeitamente dele ter jogado. Então, acho que ele fez lá uma artimanha qualquer com os números e era a forma de dar a volta à coisa também. E o próprio Ronaldo Fenómeno também, lembro na altura também o episódio dele. Sim, eu quando também andava nas camadas jovens, em 2000, fiz o mesmo, mas com o 7, ou seja, comecei a usar o 107, quando o clube mandou vir equipamentos novos, pedi por causa disso, o 7 estava sempre ocupado, então assim não brigava com ninguém. Estava sempre ocupado, claro. Yeah. Os 7, os 9, os 10 estão sempre logo ocupados e eu como chegava sempre mais tarde. Ainda aqui agora, pelos últimos 10, 15 anos, praticamente o tempo, os últimos 10, 15 anos que tiveste de carreira, fala-se sempre que temos lacunas em pontas de lança, a nível de Portugal, também houve uma altura de defesas esquerdos, pontas de lança e de certa forma, entre essa lacuna que se fala, achas que também a nível da seleção podemos vir a ter esse problema, essa lacuna, como é que vês isso? Vamos ter sempre essa lacuna quando os formamos e quando não os lhes damos competição a sério. E quando preferimos ir buscar fora e damos competição a esses em vez de dar aos nossos. Sim, exatamente. É simples, porque a partir do momento que os formamos e que lhes damos esse tipo de competição, eles aparecem. Se me perguntares, vão aparecer avançados portugueses, se calhar não aparecem holandeses. Se calhar não vão ainda, porque também não os trabalhamos dessa forma, não há esse cuidado ainda. Como há na Holanda, se calhar como houve na Bélgica, para aparecerem mais na Holanda, que é referência a nível de avançados, não é por acaso que eles aparecem, não é por acaso que o Ibrahimovic passou por lá, com o Fenómeno, não é por acaso que isso acontece. Agora, temos que lhes dar minutos, temos que lhes dar jogo. E na etapas de formação, nestes sub-17, sub-19, não podemos só olhar para o físico deles, dos pontas de lança, que se calhar às vezes deixamos um ou outro para trás, que nos pode dar mais porque metemos um de 2 metros ou com 100 quilos, porque se calhar faz mais a diferença agora. Mas no futuro não a vai fazer. E acho que, mas principalmente é dar tempo de jogo, dar minutos de jogo, chegar a pegar na segunda liga, que a segunda liga tem sido decisiva, principalmente para os miúdos da formação do Benfica, do Porto, do Sporting, e acho que foi um erro que o Sporting cometeu e se calhar vai corrigi-lo, retirar a equipa B. Porque o processo que esses miúdos levam na segunda liga dá-lhes um complemento da formação inacreditável. E se nós vamos a ver os jogadores todos, e eu apanhei muitos deles, Renato Sanches, Bernardo Silva, João Cancelo, Lindelof, passaram todos na equipa B do Benfica. Todos, e levaram connosco ali na segunda liga chatos e cresceram muito. E nesse contexto é preciso dar aos nossos
essas oportunidades de lhes dar. Depois aparece o Paulinho, aparece. Teve um treinador que lhe deu uma oportunidade. Entre aspas, E bem, ele também. Parece bem. Exatamente, e fez os 20 e tal gols da segunda liga e alguém deu, e ele com muito mérito conquistou também a sua oportunidade. E Agora continua, é preciso, e continua a marcar. E vai continuar de certeza. E porque tem qualidade. Contrata-se muito E como avançado também. Lá está, não sabe. Porque sabes que é mais fácil. o ponta de lança é sempre aquela posição que todos querem os Pelés e os Ronaldos, não é? Não, é este que vai resolver isto e o ponta de lança é sempre visto assim, seja em clube for. E não é fácil tu teres um miúdo de 18 ou 19 anos e dizeres, ok, é ele que vai jogar. Quase nenhum fazem isso, fazem muito pouco. Mas até para isso, e isso aí é a responsabilidade de quem manda, tem que se preparar o plantel para esses contextos. Tu tens duas vacas sagradas, ou tens um treinador que diz assim, não, ok, ele vai jogar, não é fácil. Tê-los no sítio para tirar dois gajos já batidos e com estatuto e depois um menino de 18 anos. Tal e qual. Não é fácil. Mas enquanto isto não acontecer, é lógico que vamos dizer que temos poucos avançados. Sim, e também na minha opinião pessoal, às vezes é mais fácil porque ao ir buscar um avançado estrangeiro há sempre a expectativa que vai ser bom. Mas já está, nós claro. E passa 3, 4 meses, 5 e já se está a ir buscar outro. Atenção, eu não sou contra o mercado. Sim. O mercado externo e já me queimei entre aspas várias vezes por causa disso, porque defendo sempre o jogador português. Porque há qualidade. É lógico que se fosse um camada de matrecos, eu não defenderia. Exatamente. Agora acho que aqui há poucas oportunidades muita para qualidade. Também. Eu acho, por exemplo, e vou falar abertamente, quer dizer, acho que o Benfica tem ali um potencial de um miúdo do sub-17, um ponta de lança que é inacreditável na área, que é inacreditável. Vi poucos miúdos com aquela capacidade na área e espero que o miúdo vá crescendo e tenha oportunidade, porque tem movimentos inacreditáveis na área, é um avançado puro na área. E esse tipo de jogador, sim, há poucos avançados da área, matadores como era no Falcão, etc. Apesar de serem muito completo noutros, mas na área absolutamente matadores, há muito poucos. E esse miúdo do Benfica é inacreditável. Na área, o miúdo está sempre no sítio certo. Temos aqui uma pergunta, José, sendo antigo avançado, no teu treino fazes algum treino específico para os avançados? Faço, preocupo muito com isso. É uma área que eu estou muito alerta de tentar ir aos aspectos mais individuais, que fazem sentido, melhoria dos aspectos individuais. Treino de duas formas, eu tento complementar, que é no exercício da semana normal, em que está a gente em espera, tento fazer esse trabalho mais para defesas e para avançados. Coisas mais específicas sempre das posições. Está em espera, ok, mas está a fazer esse tipo de trabalho individual, seja principalmente os avançados têm mais esse cuidado ainda que os avançados, sou sincero. Movimentações, recepções orientadas, jogo aéreo, que os miúdos têm muita dificuldade cada vez mais nestas idades. Têm muita dificuldade no jogo aéreo. Isso tenta complementar. No contacto físico, tem medo de. Acho que. Os meus avançados, por exemplo, este ano. Acho que acho que os jogadores há 15, 10, 15, 20 anos atrás tinham mais garra. Não sei se era porque jogávamos também mais em rua, muitas das vezes, e fomos habituados a ter aquele contacto de rua. Acho que fisicamente estão menos capazes. O próprio simples ato de segurar a bola, eles não têm essa capacidade tão natural. Exatamente. Por causa disso que estás a dizer, é uma das razões, claramente. E são coisas, lá está.
reduzir o espaço, tentar que haja mais choque, também tento provoco isso. Porque eu, por exemplo, este ano tive essa dificuldade em muitos momentos, em alguns jogos, foi dos avançados com a qualidade que tinham, mas não tinham capacidade de segurar a bola, de fixar a bola, de esperar que a equipa suba. E é porque é essa mesmo que tu estás a dizer. Tiago, uma última questão aqui nesta parte. Achas que estamos a formatar demasiados os jogadores quando pedimos muito, por exemplo, aos avançados para irem pressionar os defesas, para fazerem sempre as desmarcações, por exemplo, depois no acto de finalizar, se calhar não tem tanta frescura mental e física para decidir bem, se estamos a acabar um bocado com o clássico número 9, nós como treinadores? Estás-te a referir, claro, só aos avançados, certo? Sim, só aos avançados. Sim, eu acho que sim. Acho que aqui entramos numa fase de alguns anos para cá, de querer um avançado para desgastar mais do que para marcar gols. E eu respeito as duas opções, claramente. Depende de como a equipa joga, o que é que queres, o tipo de avançado. Eu pessoalmente gosto de jogar com 2 avançados. Agora, ou melhor, gosto de jogar ataque com 2 avançados. Agora, entendo, e isso foi uma tendência desses últimos anos, foi jogar com um avançado mais móvel, mais de trabalho. E um bom avançado agora não é aquele que faz 20 gols, mas se calhar é aquele que faz 20 piscinas. A mim não me agrada. Entendo, mas não me agrada e respeito por completo. Agora, sim, acho que sim, isso foi uma tendência, como foi a tendência dos 8, deixar de existir o 10 e de passar a existir 8. Como aos extremos, foi uma questão dos últimos... São trocados. Não percebi. Como aos extremos, antigamente eram direito lá direito e hoje em dia são interiores, estão trocados. São... Muito jogo interior, como é lógico. Há treinadores que procuram muito jogo interior e por causa disso estão sempre por dentro. Uma das coisas que me chocou e chocou mesmo foi a questão do cruzamento. Quando dei com miúdos que não podiam cruzar, não podiam meter a bola na área. Eu não gosto de pôr bola na área por meter, não é lógico, mas que voltavam para trás. A questão com a posse de bola às vezes é tão levada ao extremo. Exato. Que um gajo tendo espaço aberto para cruzar, os jogadores a entrar, não, voltava-se para trás. É maluco, isso aí chocou-me, foi parte que me fez confusão. Não se pode cruzar porquê? Não vai fazer golos, cruzamento, é proibido, tem que se entrar com a bola pela baliza. Não percebi. Não, tem que se entrar com a bola em condução ou em transição, sempre. Eu não vejo o jogo de uma forma, eu entendo todas as formas de ver o jogo e respeito absolutamente a todas. Absolutamente. Exato. Agora, a única coisa que eu não respeito e que não é não respeito, me faz confusão é levar as coisas todas ao extremo. Exato, ou seja, temos uma posse de bola, depois não tem consequência. Temos posse de bola por posse de bola. Que não tem consequência. Isso não tem lógica. Vai ser sempre marcar fazemos 50 passos. Obviamente, fazemos 50 passos e então, mas os 50 passos deram-nos para alguma coisa? Ganhámos metros no campo, continuámos a andar com a relva para trás e para o lado. Claro, não faz muito sentido. Depois, que seja a ganhar metros. É lógico, eu gosto de ter bola e quero ter sempre bola. Agora quero ter bola a procurar a baliza. E critério. Quero ter bola. Chegar à linha de fundo e voltar para... Exatamente. Quem tem bola comanda o jogo, já sabemos. Agora gosto de uma posse de bola objetivo. Não gosto de posse de bola por posse de bola. Eu concordo contigo também. Ricardo, queres passar aqui à fase de conselhos e dicas para o teu Zé deixar a nós? Então, Zé, ia perguntar, por exemplo, para os jovens, como antigo avançado e uma referência de teres marcado alguns gols e teres esse trabalho feito, queres deixar alguma dica, alguma nota aos jogadores que hoje em dia queiram voltar a ser, queiram ter esse sucesso, ambicionem ser avançados, pontas de lança e que tenham essas características? Queres deixar alguma ideia do que eles podem fazer?
Pá, aquilo que mais retirei destes anos, e foi um aspecto que focámos há bocado, que é a questão da parte individual do atleta. E acho que é essencial, e eu foi nos anos que trabalhei mais isso, que senti efetivamente que as coisas têm resultados. Trabalhas, se tens alguém com quem trabalhar a nível individual os teus aspectos mais micro, que são absolutamente decisivos. Agora, a parte mais difícil que eu acho que um avançado tem que gerir é a parte mental. E que eu próprio falhei muitas vezes nisso. Que é uma coisa certa, a seguir um momento muito bom, vem um momento muito mau. É certo. Nunca lá consegues estar em cima o tempo inteiro. Exceto o Ronaldo e o Messi, como é lógico. Agora, vais ter sempre momentos em que tens que lidar com a adversidade e que vais ter que lidar com o facto de falhares 2 gols de baliza aberta e que vais ter que lidar com isso. E essa capacidade de lidar com a adversidade no avançado é absolutamente decisiva. Absolutamente. E por isso é que a maturidade, se calhar, do avançado vai mais. Cada vez mais tarde. O ponto de rebuçado do avançado vai mais tarde. Eu acho que está muito ligado a isso. Portanto, eu aconselharia ter muita atenção ao aspecto mental e de quem o rodeia, seja pais, seja empresários, seja. Mais importante de tudo, que são os treinadores, mas que, como é lógico, às vezes, no meio deste meio todo, às vezes ficam um bocado esquecidos, mas ter muita atenção à parte mental, da gestão mental desses momentos e depois, obviamente, a parte do trabalho. Eu acho que um avançado, eu tinha um treinador na Holanda, dizia-me isso muitas vezes, tu podes não fazer gol, ok. E vai acontecer. Ninguém faz golos sempre. É impossível, difícil, mas nesses jogos que tu não faças gol, tem que ver que tu ajudaste de alguma forma a equipe. Seja a trabalhar, a defender, a criar espaço para os teus colegas, seja no que for. E esse trabalho eu acho que é decisivo também no avançado para conciliar na característica que eu sempre acho principal no avançado, que é fazer gol. Mas que acho que é interessante ter estas características também. Fica o conselho dado por alguém que teve muitos anos. Passamos aqui à última parte da nossa rúbrica, que é as nossas rapidinhas, o nosso quiz final, como nós apelidamos. Faço já a primeira. Dos teus ex-colegas, daqueles que partilhaste de balneário, quem é que contratarias para teu adjunto neste momento? O adjunto. O Fernando Alexandre. Claro. Fernando. Ele não aceitaria, mas temos formas de ver o jogo parecidas. Mas eu acho que um adjunto tem que haver uma certa afinidade, entre aspas. Tem que haver uma química, obviamente uma proteção imensa, mas tem que haver essa química, mas também tem que haver o dizer, eu acho que se calhar não estás aí pelo caminho certo, tem que haver essa abertura, senão não faz sentido. Sim, adjuntos de yes man, isso como jogador já me fazia confusão ver isso nas equipas técnicas, dizia-me, este gajo tem um adjunto que só lhe diz que sim a tudo e ele só está a fazer... Não é ajuda assim um adjunto. Eu acho que o adjunto tem que ter estas duas vertentes, obviamente a proteção ao treinador principal, ao líder, como é lógico, mas também a capacidade de o alertar para problemas e para ajudar a resolver esses problemas. Sim, e o Fernando era uma pessoa, além da relação pessoal que tem, era uma pessoa que... Fernando e o Nuno Santos são dois... É importante. São dois. Joguei com outro também que me marcou muito, que foi o Sérgio. Sim, o Nuno Santos e o Sérgio Carvalho, também com quem eu joguei nas Aves. Sim. Que foi campeão pelo Boa Vista também, defesa central. Estes três
os carcaças já aos 3, mas que me ajudariam muito. Ok. Em termos de ritual mais estranho que pudeste observar no balneário? Ritual mais estranho? Ritual mais estranho. Pá, eu não vou pelos rituais, vi coisas inacreditáveis no balneário. Tipo aquelas coisas antes dos jogos, Aquela... aqui connosco. Rituais estranhos. Epá, olha, o que eu te ia dizer, estás a falar disso, coisas estranhas. Epá, eu não vou pelos rituais, olha, vou contar uma história que nunca contei. Ok. Espera aí, dos rituais estranhos. Olha, tipo, essa história nunca coisa, não estou a rir. Epá, tinha uma figura no Tondela. Era uma figura, ele jogou. Não vou dizer o nome, mas jogou a Primeira Liga, teve o seu momento. Bom, e aí o grupo em Tondela era inacreditável, era unido, e não é por acaso quando os grupos têm sucesso, não é? A parte do grupo é absolutamente essencial. Opa, e ele uma vez chega-me de manhã, estava eu no posto médico, ele chega-me de manhã, pá, então é preciso falar contigo. Opa, eu não era capitão oficialmente, mas era obviamente tinha influência, tinha a minha posição no balneário, e ele disse, então é preciso falar contigo. Aí eu saio do posto médico lá com ele e vejo-o a mancar. E eu assim, então o que é que se passou? Ele, pá, não vais acreditar, pá. Eu ontem estava com uma amiga minha, pá, a fazer o amor e no movimento, opá, eu lesionei-me. E eu, opá, ele assim, para pá, mas eu não posso dizer ao homem, pá, me lesionei assim, pá, ele vai dar cabo de nós, estávamos ali numa fase decisiva. E o homem tinha falado connosco, pá, tenham cuidado na vossa vida, pá, resguardem-se, pá, não andem em aventuras, não sei o quê, cuidado, protejam, não sei o quê, aquelas conversas normais que eu agora também as tenho, mas aquela coisa normal. E ele chega-me lá naquele dia com aquela história, e eu disse, opá, eu vê-lo aflito, é que ele não andava, ele mancava. E eu disse, opá, olha, solução simples, pá, tu entras no meio da malta, disfarçado, bens mais coisas, não sei o quê, pá, o homem mandava sempre dar umas corridinhas à volta, pá, tu nessa primeira corrida, pá, dizes que estás desconfortável e sais do treino, dizes qualquer merda, porque senão isto vai ser, não podes dizer também acho que não faz sentido dizer ao homem agora que estás, opa, que te aleijaste durante a noite, pá, não pode ser. Opa, e assim foi. Eu acho que a proteção nos grupos bons, epá, não se deixa cair ninguém, nem se deixa ficar ninguém mal. É importante. Exato. Epá, é importante. É importante. Aquele rapaz é decisivo. Claro. É decisivo. Faço aqui outra seguinte que tenho aqui de seguida. Com ponta de lança, certamente apanhaste muitos matreiros. Qual foi o maior caceteiro que apanhaste? Pode ter sido colega teu em pleno treino ou adversário? Pá, caceteiro mesmo. Mas queres ir mesmo pelo lado da agressividade ou aquele central que não perdoava, aquele que estava por tudo sempre a encostar. Pá, apanhei um na segunda liga que era duro. Que era o Zarabi. O Zarabi batia na sombra se fosse preciso. Exatamente. Mas fora de campo, inacreditável, uma joia de rapaz. Agora no campo, epá, ele ia com tudo. Também apanhei foi no jogo, apanhei em 2 jogos, o Luizão, e era muito agressivo. O Luizão também, possível, ele não saltava. Parece. E não parecia, mas na realidade era fino a fazer.
Epá, eram muito agressivos, não é? Não estou a dizer nem no aspecto da maldade, estou a dizer da agressividade. A agressividade, E a os pôr Arábia respeito, a pôr aquele respeito logo. impunha respeito. Os Arábia eu sabia que ia levar porrada, e se calhar, como dizias algumas, pá, eu já sabia que não chegava, deixa de estar, não vale a pena, está cheio de vir com um pé torto para casa. E os Arábia, tanto nos duelos aéreos como a pôr o pé, Não era fácil, Tiago. Bem, a última era na questão da marcação, mas mais ou menos acho que já respondeste, que era qual era o adversário que te marcava de uma forma mais agressiva. De uma forma mais estranha, Nicola, pá. Sim, já está relacionado com a pergunta anterior. Aqui talvez. Basicamente, tens... A segunda liga, sabes que a segunda liga era muito dura e os centrais tinham muito o mesmo perfil. E as equipas boas era muito. E apanhei outro também, estás a falar disso, agora lembrei-me. O Luís Rocha. Sim. O Luís Rocha que agora está no. Ele esteve no Famalicão, no ano da subida. Está no Farense? Eu acho que ele está no Farense. Agora não me recordo, lembro-me dele há 2 anos, mas não me recordo. Sim, eu acho que ele está no Farense. Teve Faria Mundo, depois veio para o Famalicão e eu acho que agora está no Farense. E o Luís Rocha também era muito. O Luís Rocha era mais. Aí já era a forma mesmo dele jogar. Era mesmo para criar essa imagem, para ser maldoso, para ser ranhoso. Era mesmo. Ele sabia que intimidava por aí. Exatamente. Às vezes até, normalmente até quem não tem, ou diz, quem tem menos qualidade técnica ia na agressividade para colocar logo o jogador logo mais com distância. O ponta de lança já não encostava tanto. E é verdade, não tenhas dúvida disso. Agora atenção, este tipo de jogadores eu gosto muito deles. Eu quero-os ter sempre. Sim. Eu quero-os ter sempre, porque fazem dão-te muita coisa e tu vês, eu acho que eu dizia também isso muitas vezes aos meus miúdos, uma pessoa começa a ver alguns, e até nessa posição, centrais, que fizeram carreiras enormes, e por explorando isso, seja o aspecto mental, seja o aspecto físico, da agressividade, do querer, pai, conseguiram carreiras inacreditáveis, e tu vais, olhas para eles, se calhar tecnicamente, pois não são nada especial, pois não, se calhar não saem a jogar da maneira que o Piqué sai, ou sei lá, mas meus amigos, aquilo ali não, era lixado, passar alguma coisa. Pois, e esse aspecto é decisivo. Olha, Tosé. Boa, Tosé. Como última pergunta, tenho aqui qual foi o jogador mais vaidoso que partilhaste o balneário? Mais vaidoso. Opa. Sabes que isso geralmente diziam que era eu. Agora, vaidoso porque eu sempre tinha. A fitinha? Eu tinha sempre uma. Hã? A fita, não era? Também? Também. Só que eu tinha sempre uma coisa dos produtos e que basicamente tinha lá tudo. Tinha produtos para tudo o que era imaginário, eu tinha lá dentro daquele saco. E continuo a ter. Alguns andam lá aos anos, mas tem sempre algum produto para alguma coisa. E geralmente diziam que era eu por causa disso. Agora vai 12. Olha, apanhei o Zé Castro, cuida-se bem. Zé Castro, cuida-se bem. Já não és o primeiro a falar de Zé Castro. Já tenho duas variações. Pronto. Não, Zé Castro. Também é assim. O Zé queremos te agradecer muito pela presença nas chazadas de bola. Foi um prazer partilhar estas histórias que tinhas aí guardadas na tua gaveta e um prazer enorme. E olha, espero que o mundo da bola nos volte aí a cruzar por caminhos. Obrigadíssimo. Olha, Tosé. Foi um gosto, sempre que precisarem. Foi um gosto falar com vocês. Olha, quero-te agradecer e já agora que estamos aqui ainda na rúbrica vou-te pedir desculpa pela qualidade de imagem. O som está espetacular, a imagem está um bocadinho parada devido à minha internet. Peço desculpa por isso, mas ouvi tudo. E deixo-te então o último desafio que a gente lança aos nossos clientes. E é, queres partilhar, queres partilhar? Não, queres convidar alguém a vir partilhar connosco mais uma chazada? Se desafias alguém.
Epá, tenho. Olha, esses dois que eu falei têm com certeza histórias muito interessantes. Tanto o Fernando, o Alexandre como o Nuno Santos têm coisas, de certeza, têm histórias ricas e uma carreiras muito grandes. Por isso, são dois nomes muito interessantes. Então ficam os dois desafiados. Olha, muito obrigado, José. Foi um prazer enorme. Obrigado. Por certo, espero Obrigado, foi um gosto. Que gostei bastante de falar contigo. E pronto, tudo bom para ti. Foi um gosto. E muito sucesso. E muito sucesso para o futuro. Carreira como treinador, que seja muito melhor que a de jogador, que já foi espetacular. E obrigado por este momento nas chazadas de bola. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.